Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula do nosso curso Simplificando a Neuro. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a embriologia do nosso sistema nervoso, para depois a gente entrar nas funções em si. Então, antes de falar para vocês um pouquinho sobre a embriologia do sistema nervoso, eu quero relembrar com vocês um pouquinho como que vai estar o nosso embrião na terceira semana de desenvolvimento embrionário. O nosso embrião é como se fosse duas esferas, a esfera superior e a esfera inferior. E essas duas esferas têm uma parte muito importante, que é essa parte que a gente vai focar, que é o ectoderma. Mas vamos falar um pouquinho dos nossos três folhetos embrionários. Nós temos o folheto mais interno, que é o endoderma, ele vai originar as estruturas internas do nosso corpo, então nossos órgãos, nossos tecidos. Temos uma estrutura em amarelo, que é o mesoderma, que é uma estrutura intermediária, vai ser responsável por originar nossos músculos, e a nossa estrutura mais externa, que é o ectoderma, que vai ser responsável por originar tudo que tem contato com o meio externo, que é a nossa pele e o nosso sistema nervoso. O nosso estudo vai focar bem no ectoderma, e porque aqui nele, aqui na parte central dele, tem a formação da placa neural, ela que a gente vai estudar. Então, nesse embrião aqui, eu vou fazer um corte transversal nele, para a gente ter uma vista de cima, para a gente conseguir ver bem como que ocorre a formação do sistema nervoso. Então, eu fiz esse corte nele aqui e ele ficou desse jeito. Em azul aqui, nós temos o nosso ectoderma. Em rosinha, aqui nós temos o mesoderma. E aqui em amarelo, nós temos o nosso endoderma. Vamos focar agora aqui no rosinha. Tá vendo essa estrutura cilíndrica aqui, nesse rosinha, no mesoderma? Aqui no mesoderma, a gente tem a nossa notocorda. Ela é muito importante porque a notocorda, ela vai ser responsável por liberar mediadores que vão estimular tanto a proliferação quanto o espessamento das células aqui do ectoderma. Então, o ectoderma, ele só se espessa nessa área central aqui ao redor da notocorda, tá vendo? E esse espessamento vai começar a produzir um sulco, que é o nosso sulco neural. Então, vamos vir aqui para essa folha que eu trouxe para vocês. Imagine que aqui é o nosso ectoderma. Quando a notocorda que está aqui embaixo começar a liberar mediadores, o nosso ectoderma ele vai começar a sofrer uma invaginação. E essa invaginação vai formar um sulco neural e depois até formar uma goteira neural, cada vez mais se invaginando. E o que eu quero que vocês prestem atenção é que a gente tem três estruturas importantes. A nossa goteira neural, que é essa estrutura mais inferior. Nós temos a nossa prega neural, que são essas estruturas aqui que vão se juntar. E nós temos essas outras células restantes aqui que estão sobrando. Essas células aqui da lateral, ela não vai sofrer modificação nenhuma. Ela vai continuar sendo um ectoderma, sem sofrer espessamento, sem sofrer nada. E quanto mais essa goteira for se invaginando, essas pregas vão se juntando. E essas pregas, elas não vão se juntar tudo de uma vez. E aí eu vou explicar com vocês com calma no desenho. Então, voltando aqui para o nosso desenho, a gente vai ter a invaginação e essas três estruturas. Em azul mais claro, o nosso sulco neural, que depois vai formar a nossa goteira neural. Em azul aqui mais escuro, nós temos as nossas pregas neurais. E em azul aqui, intermediário, a gente continua tendo o nosso ectoderma indiferenciado. De acordo com que esse sulco for sofrendo invaginação, formou a goteira, até ele se fechar. Quando ele se fecha, vai formar um tubo, que é o nosso tubo neural. Essas pregas neurais aqui, elas vão se juntar e vão formar as células das nossas cristas neurais. E essas outras células que não se diferenciaram vão continuar sendo o ectoderma, que depois vai formar a nossa epiderme. Então, vamos lá. O nosso tubo neural, ele vai ser responsável por produzir as células do nosso sistema nervoso central. Já essas células aqui, em azul escuro, que se juntaram, elas vão se dividir e vão formar as células do nosso sistema nervoso periférico, formando os nossos gânglios e os nossos nervos periféricos. E as células que não se diferenciaram vão formar as células da nossa pele. Tudo bem.
O que a gente tem que lembrar é que tudo isso está acontecendo simultaneamente com vários outros dobramentos do nosso embrião. Então, a gente vai ter aqui a formação do tubo neural, mas a gente também tem junto a formação do nosso celoma, a gente tem junto a formação do nosso intestino, tudo acontece ao mesmo tempo. No final, a gente vai ter aqui o nosso tubo neural, a nossa notocorda, o nosso celoma, o nosso intestino e o nosso ectoderma restante ali, que vai formar a nossa pele. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Lembra que eu falei para vocês que eles não se juntam tudo de uma vez, as pregas neurais? Essas pregas neurais, elas vão se juntar da parte medial primeiro, para depois ir para as nossas partes da periferia. Então, o que que acontece aqui? Quando ela se junta na parte medial e ela vai se fechando da parte medial para a periferia, a gente vai ter a formação dos neuróporos. Então, a gente tem o neuróporo rostral e o neuróporo caudal. Por quê? Vai formar essas estruturas, esses neuróporos são as últimas estruturas a se fecharem no nosso tubo neural. Então, é importante a gente saber disso. Então, sofreu a invaginação, essas pregas vão se juntar da parte medial para a parte da periferia. E aí, o que que acontece? Quando esse tubo neural já está inteiramente formado, a gente tem que pensar que esse tubo neural, ele não é um cilindro certinho, redondinho, bonitinho. Ele já tem algumas estruturas que têm dilatações e outras estruturas são mais finas. E aí, o que que a gente tem que lembrar dessas estruturas? Quais são as estruturas importantes para a gente lembrar? A parte rostral, ela sofre dilatações maiores do que a parte caudal. Por quê? A nossa parte rostral vai formar nossas estruturas encefálicas. Já a parte caudal, elas vão formar o nosso medula espinhal. Então, a medula espinhal, ela não precisa sofrer tantas invaginações assim. Então, o que que acontece? Aqui da parte rostral, a gente vai começar a ter algumas dilatações e algumas invaginações, formando as nossas vesículas primárias. Que quais são elas? O nosso prosencéfalo, que é o nosso cérebro anterior, o nosso mesencéfalo, que é o nosso cérebro médio, e o romboencéfalo, que é o nosso cérebro posterior. Essas são as três vesículas primárias. A parte caudal vai continuar sem sofrer dilatação, sem sofrer invaginação, que vai formar a nossa medula espinhal. Depois disso, essas vesículas continuam sofrendo dilatações e vão sofrer mais invaginações, formando 5 vesículas. O nosso prosencéfalo, ele vai sofrer uma dilatação e uma invaginação, formando o nosso telencéfalo, e aqui nessa imagem a gente já consegue ver que o nosso telencéfalo é bem mais dilatado e ele já começa a sofrer uma invaginação aqui para formar os nossos hemisférios cerebrais, mas o prosencéfalo também origina o diencéfalo, que é essa estrutura aqui. O nosso mesencéfalo, ele é a única vesícula que não vai se invaginar, não vai se dilatar, vai continuar a mesma coisa, formando o nosso mesencéfalo mesmo. Já o romboencéfalo, ele vai se dividir em dois, em metencéfalo, que é o menorzinho, e o mielencéfalo, que forma uma invaginação maior. E tudo bem, Raíssa, o que que essas estruturas vão formar? Então, aqui dá para a gente ver certinho. O nosso telencéfalo, ele vai ser responsável por produzir os nossos hemisférios cerebrais, que é o nosso telencéfalo. O diencéfalo, que também está ali em roxinho, vai produzir o nosso diencéfalo hoje em dia. O nosso mesencéfalo vai continuar sendo o mesencéfalo, que é essa estrutura que fica aqui. Já o nosso metencéfalo e mielencéfalo, eles não vão continuar sendo chamados assim, e eles vão ser chamados de ponte, bulbo e cerebelo. Aqui, a gente conseguiu entender bem a nossa divisão embriológica. Nas próximas aulas, a gente vai conseguir fazer uma divisão anatômica e uma divisão funcional. Isso porque quando a gente for explicar umas outras funções do nosso cérebro, às vezes a gente vai falar dessas divisões. Então, nessa primeira aula, eu quis focar um pouquinho na divisão embriológica. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a divisão anatômica e a divisão funcional. Então, te espero até a próxima aula.